Muito bem, caros alunos, vamos agora analisar algumas questões sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um assunto extenso, um assunto longo. Então, vamos analisar o quê? Vamos analisar primeiro questões relacionadas às disposições gerais do Poder Judiciário, que vai do artigo 92 até o artigo 101, ok? Então, aliás, até o artigo 100. Esses artigos são os artigos que compõem as denominadas disposições gerais. Antes de irmos às questões em si, eu vou tratar aqui com vocês algumas características gerais do Poder Judiciário para que, na hora de resolvermos as questões, tenhamos já alguma noção. Vejam, o Poder Judiciário ele é composto por juiz de direito, juiz federal, juiz de trabalho, juiz eleitoral, juiz militar. Juiz de direito, quando profere uma decisão, então recorre-se para o TJ, aqui para o TRF, aqui para o TRT, aqui para o TRE. Não tem tribunal regional ou estadual militar. Aqui eu tenho o STJ, que é das decisões daqui e daqui. Aqui eu tenho o TST, aqui eu tenho o TSE e aqui eu tenho o STM, ok? E aqui eu tenho o STF. Essa é a estrutura do nosso Poder Judiciário. Os processos iniciam aqui, normalmente eu recorro para cá, e dependendo da discussão, se discutiu a lei federal, eu recorro para o STJ. E se discute a Constituição Federal, aí eu recorro para o STF. Ok? Os juízes, eles ingressam na magistratura por concurso público de provas e títulos. Ok? E esse concurso público, ele só pode fazer se ele tiver a chamada quarentena inicial. Ou seja, ele tem que ter um período mínimo de 3 anos no exercício da advocacia ou outras atividades que correspondam a lidar com o direito, como, por exemplo, se ele é promotor de justiça e depois ele quer ser juiz, ele pode, desde que tenha 3 anos, não é isso? Muito bem. Então, essas atividades, elas, de magistrado, ele ingressa no cargo de juiz substituto. Há algumas outras características do Poder Judiciário. O Poder Judiciário só profere as suas decisões de forma fundamentada e as decisões proferidas pelo Poder Judiciário de forma fundamentada devem ser em julgamentos públicos. O sigilo nos processos só se justificam quando a intimidade da pessoa está em jogo. Aí pode ser deferido o chamado sigilo processual. Então, essa é a estrutura básica do nosso Poder Judiciário. Vamos a algumas questões. À medida que nós formos analisando outras questões, nós damos uma paradinha e fazemos um esboço geral. Poder Judiciário, disposições gerais e exercícios. É expressamente vedado à União assumir débitos oriundos de precatórios de Estado, do DF ou de municípios para refinanciá-los. Errado. Muito bem. Meus amigos e minhas amigas, o que é precatório? Isso está contemplado no artigo 100. Os precatórios, eles são meios de receber valores que você ganhou contra o Estado na justiça. Explico. Se eu entro com ação contra você, João, contra você, Maria, e ganho, aí você vai ter que me pagar. Se você não me pagar, o judiciário vai até a sua casa e penhora bens que possam ser penhorados. Por exemplo, você tem um carro, vai lá, penhora seu carro. Ok? E aí vende esse carro, o dinheiro entrega para o Zélio. Se sobrar algum, devolve para você. Se faltar algum, vai penhorar outra coisa que você tem. Ok? Mas eu não posso, quando eu movo uma ação contra o poder público, eu não posso penhorar bens públicos, porque os bens públicos são impenhoráveis. Imagina penhorar o hospital da sua cidade. Não pode. Então, eu pago, o Estado, a União, o DF, o município, paga como? Com a penhora? Não. Paga com uma coisa chamada precatório. O precatório, contemplado no artigo 100, é uma previsão orçamentária num procedimento lá na Justiça de inclusão no orçamento para pagamento no ano seguinte, porque o Estado precisa se preparar.
Ok, devo, por exemplo, R$ 200.000 ao Zélio. Então, eu vou incluir no orçamento para pagar no exercício financeiro seguinte. Isto é o método de se pagar contra o Estado quando se ganha ação na Justiça. Muito bem, o artigo 100 foi alterado diversas vezes e uma das alterações foi exatamente para quê? Para tentar forçar os estados, para tentar forçar os municípios a quitar os seus débitos com precatório, porque eles vinham enrolando o cidadão não recebia, porque o Estado acabava, o município também, o DF, idem, não disponibilizando direito suficiente o dinheiro suficiente para pagar aqueles débitos. E aí, o que é que aconteceu? Por uma emenda à Constituição, o Constituinte disse, olha, se você não pagar, a União que está em dia com os seus débitos de precatório vai assumir esse precatório e financiar o Estado, financiar o município. Isso está explícito lá no parágrafo 12 do artigo 100 da nossa Constituição. Portanto, errado, porque está dizendo o quê? É expressamente vedado. Não, é expressamente permitido, previsto esse refinanciamento. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial podem os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Isso aqui é chamado de cláusula de reserva de plenário, que está contemplado no artigo 97 da nossa Constituição. O que é que esse artigo 97 da nossa Constituição diz? Diz o seguinte, que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, que viola, obviamente, a Constituição, ela só pode ocorrer por deliberação do tribunal pleno ou onde houver órgão especial. O que é esse órgão especial? Esse órgão especial eu não vou contar agora, que tem uma questão logo em seguida que vai debater esse órgão especial. Se eu contar o órgão especial, o que é ele aqui, aí você já tem a resposta da próxima questão. Muito bem. Então, esse órgão especial ou o órgão pleno é só ele que pode declarar que uma lei é inconstitucional. Dentro de um tribunal tem as turmas, tem as sessões, tem as câmaras, ok? E tem o pleno, ou o órgão especial. Quando o processo do cidadão sobe, vem lá do juiz de direito para ser julgado no tribunal, não é o tribunal todo quem julga normalmente, não. É inicialmente numa turma. Aquela turma que vai julgar o seu processo, aquela turma não pode declarar a lei inconstitucional. Se ele verifica que está sendo discutido declaração ou não da inconstitucionalidade da lei, essa discussão da inconstitucionalidade tem que ser mandada para o pleno ou para o órgão especial, onde houver. E aí sim, o órgão pode, o órgão especial pode, o pleno pode declarar a inconstitucionalidade. A turma não. Então, é certíssimo que se está exatamente de acordo com o artigo 97. A Constituição confere aos tribunais com número superior a 35 julgadores, a discricionariedade quanto à constituição de órgão especial para o exercício das atividades administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Isso está errado. Por quê? Porque é 25 e não 35. O que é esse órgão especial? É o seguinte, como eu falei, nos tribunais tem as turmas. Tem as sessões. E tem o pleno. No dia que o pleno está trabalhando, tudo isso fica fechado, correto? O pleno é o quê? São todos os desembargadores ou ministros, conforme o caso, atuando lá, trabalhando. Aí no dia que ele está trabalhando no pleno, fica tudo fechado. E o que é que a Constituição deu como solução? Para evitar essa paralisia de todo o tribunal no dia que o pleno estiver reunido. Foi o seguinte, falou, olha, nos tribunais com número superior a 25 integrantes, pode ser criado um órgão especial. Esse órgão especial vai exercer as mesmas atribuições que o pleno exerce. Com uma diferença, ele vai ter, um número inferior de ministros ou de desembargadores. Vai ter, por exemplo, 15 desembargadores. Digamos que um tribunal tenha 30 desembargadores. Tem mais de 25? Tem. Pode ter órgão especial? Pode. Aí cria-se o órgão especial. O órgão especial, ele vai ter entre 11 e 25 integrantes. Vou botar 15. Então, nesse tribunal aqui, o órgão especial foi criado com 15 membros.
No dia que o órgão especial vai trabalhar substituindo o pleno, não é que o pleno deixe de existir. O pleno fica lá com a competênciazinha para pouquíssimas coisas, ok? Então, o dia que o órgão especial está trabalhando, não é isso? Ele está trabalhando, e se ele não existisse, quem estaria trabalhando? O pleno. O pleno com quanto? Com 30. Só que, como há o órgão especial, ele está trabalhando com 15. Os outros 15 sobraram. Para quê? Para ficar trabalhando aqui nas turmas. Isso agiliza processos. Essa ideia é bastante interessante. Então, a questão é errada por quê? Porque fala que é 35, quando na realidade o número que já pode ter de um órgão especial é a partir de 25 integrantes. A cláusula constitucional que atribui exclusividade ao Tribunal de Justiça para a instauração do processo legislativo em matéria de organização e divisão judiciárias do Estado não impede os parlamentares de propor emendas aos respectivos projetos de lei. Aqui é o seguinte, lembram que eu falei lá quando tratei do Executivo com vocês? Que quem é que fixa salário, remuneração dos servidores do Judiciário? A lei. Mas essa lei é de iniciativa de quem? Do Tribunal. Então, se nós estamos no Tribunal se você é servidor do Tribunal de Justiça de Alagoas, quem vai apresentar projeto de lei na Assembleia Legislativa de Alagoas para alterar a remuneração dos servidores do Judiciário de Alagoas é o Tribunal de Alagoas. É ele quem apresenta o projeto, não é deputado, não é senador, ok? Então, aqui está tudo certo, Olha só, a cláusula está no artigo 96, tá? 96. A cláusula constitucional que atribui exclusividade ao Tribunal de Justiça para instaurar o processo legislativo em matéria de organização e divisão judiciárias do Estado não impede os parlamentares de propor emendas ao respectivo projeto de lei. Eu dei o exemplo da remuneração, mas também a reestruturação do tribunal é competência do próprio tribunal, ele que sabe a necessidade. Nesse sentido, o referido projeto pode sofrer emendas parlamentares que acarretam, inclusive, aumento de despesas previsto. Correto, sem nenhuma dor de cabeça. Certa a questão. 5. Compete à Constituição do Estado definir as atribuições do respectivo Tribunal de Justiça. Certo. Isso está expresso no artigo 125. Nos termos da Constituição da República. Ok. Então, a Constituição da República, no artigo 125, diz que compete às constituições estaduais definir as atribuições dos tribunais de justiça. Tal competência não pode ser transferida ao legislador infraconstitucional. O legislador infraconstitucional é quem? Aquele que faz as leis. Então, o que é que a questão está dizendo? Está dizendo, olha, a Constituição Federal disse que quem pode tratar das competências aqui, das atribuições do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por exemplo, é a Constituição do Estado do Pará. Não são as leis que vão tratar disso, é a Constituição do Estado do Pará. Certíssimo. Isso, artigo 125. O advogado-geral da União e os ministros de Estado são julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Está tudo errado. O advogado-geral da União, ok, é julgado nos crimes de responsabilidade lá, e ministro de Estado é julgado lá em uma circunstância, se ele cometer crime de responsabilidade junto com o presidente da República. Vejam, a competência para julgar o ministro de Estado nos crimes de responsabilidade é o Supremo. O Supremo é quem julga nos crimes de responsabilidade o ministro de Estado, mas se esse ministro de Estado comete esse mesmo crime de responsabilidade junto com o presidente da República, aí desloca-se para o Senado Federal. Dizer que o ministro de Estado é julgado nos crimes de responsabilidade pelo Senado não é verdade. A regra é Supremo. Se tiver a observação de que ele está cometendo um crime junto com o presidente da República, aí passa a ser do Senado Federal a competência. Então, resposta errada. É possível, concurso do CNJ, cessão de precatórios, mas somente produzirá efeitos após comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e à entidade devedora. Verdadeiro. Isso está previsto também no artigo 100 da Constituição. O que é que diz a Constituição sobre esse tema? Diz o seguinte,
Se você tem um precatório de 100 mil reais para receber da União, por exemplo, e como eu já falei anteriormente, esse precatório será pago no exercício seguinte. Então, você no início de 2015, você habilitou seu precatório e diz, oba, já estou em março e sei que o ano que vem eu vou receber esse precatório, ok? Vou receber 100 mil reais. Muito bem. Só que acontece alguma coisa com você ali em julho, agosto e você está desesperado por dinheiro. Você pode chegar e ceder. Chamam popularmente por aí de vender. Mas tecnicamente é cessão. Você vai ceder esse precatório a outra pessoa. Claro que essa outra pessoa vai querer ganhar alguma coisa com isso. Então, 100 mil reais, você chega para outra pessoa e diz, olha, eu te cedo, vou receber o ano que vem. Isso, na prática, normalmente essa cessão, quem recebe é lá para baixo. Ou seja, ele diz, então, tudo bem, se você está precisando de dinheiro, eu compro, entre aspas, o seu precatório. Eu dou 50 mil reais. Mas como eu tenho 100 mil a receber? Sim, mas você só vai receber o ano que vem. Estou cobrando juro. É um empréstimo, na realidade. Toda cessão toda cessão de precatório, na realidade, quem está cedendo está apertado por dinheiro e quem está recebendo esse precatório, essa cessão, ele está trabalhando isso como uma espécie de agiota, né? Agiota de precatório. Então, ele joga lá para baixo. Quando se trata de precatório dos estados, que demora muito a receber, tem gente que vende, entre aspas, né, por 30% do valor, 25% do valor. Okay? Mas isso é possível, é contemplado no artigo 100 da Constituição. Verdadeiro. Certíssima a questão. Bem, meus amigos, essas são algumas questões sobre as disposições gerais do Poder Judiciário. Aqui são poucas as questões, por quê? Porque quando nós jogarmos as questões relacionadas aos órgãos do Poder Judiciário, muitas delas acabam fazendo uma referência às disposições gerais. Por isso que muitas questões das disposições gerais, elas estão abordadas lá nas demais questões do Poder Judiciário. Ok? A vocês um forte abraço e até a próxima. Até mais.